Paz do Senhor a todos. Eu sou o presbítero Márcio José Afonso e estou hoje aqui com o meu programa Está Escrito na Bíblia Sim ou Não? Tivemos alguma pausa, parada para resolvermos alguns outros problemas em questões sociais, mas a palavra de Deus nunca deixa de ser pregada. Ela sempre fará parte da nossa vida. Bom, eu sou membro da Assembleia, estou aqui para comentar um assunto bíblico muito importante. E algo que nós vamos precisar, com o tempo, analisarmos, estudarmos, é sobre a questão, dentro do tema relacionamento com Deus versus relacionamento com o mundo. Gostaria que você acompanhasse o texto bíblico que eu irei estar lendo agora com você, tá? Acompanhe. Está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Estou usando a Almeida Revista e Corrigida de 2009, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Através desse texto, nós lemos aqui sobre relacionamentos. A Bíblia diverte sobre o relacionamento que o homem possa ter com o mundo. E quando vimos a palavra mundo, lembramos de mundano, lembramos de modismo, lembramos de um monte de coisas. Já vem praticamente a ideia pré-determinada em nossa mente de que estaremos falando de algo ruim. É bom primeiramente entendermos um pouquinho como se originou essa palavra mundo e como ela é usada. Primeiro nós vamos ver o mundo como um todo. O mundo ela tem origem na seguinte palavra. O mundo tem a palavra mundo na maioria das traduções do grego das nossas Bíblias, ou a maioria das vezes que me aparece é da palavra cosmo. A Bíblia é traduzida na maioria das vezes como mundo, havendo apenas uma exceção. É uma palavra cheia de significados. Consultando suas origens no grego clássico, descobrimos que originalmente ela significava duas coisas. Primeiro, uma ordem, um arranjo harmonioso, e segundo, embelezamento e ordenação. Então a palavra mundo ali, ela tem o sentido de cosmo. Isso nos leva a entender que nós não podemos nos arcar e nos prender diretamente ao sentido de origem desta palavra. Nós temos que entender ela dentro de um contexto. Eu sempre gosto de falar das regras da hermenêutica, que são sempre importantes na hora de falarmos e pregarmos a palavra de Deus, porque ela nos auxilia a compreender mais profundamente as questões bíblicas e as questões também das passagens bíblicas em apreço a que nós nos encontramos. O mundo é uma criação de Deus. Isso nós temos que colocar. O mundo inteiro é criação de Deus. Deus criou todo mundo. Olha só o que diz a Bíblia. O universo material, o mundo todo, esta terra, é uma criação de Deus. Como em Atos 17:24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Mateus 13:35 diz a criação do mundo. Quer dizer que Deus criou o mundo. João 1:10 diz, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Marcos 16:15 diz, ide por todo o mundo. Então aqui fala-se do mundo. Segundo sentido, tem dois aspectos. Para entendermos o mundo, essa criação toda, nós temos os habitantes do mundo, também são chamados de mundo, como em João 1:10, o mundo não o conheceu. Aí ele está falando das pessoas que estão dentro do mundo e não reconheceram Jesus, tá? Deus amou o mundo de tal maneira, ele não amou a rocha nem a pedra, não foi isso que ele amou. Ele não amou diretamente as estrelas, ele amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Também no mesmo texto aqui de João 12:19 diz, eis que vai ao mundo após ele. 17:21 diz o seguinte, para que o mundo creia. Então aqui está se referindo a pessoas também, os habitantes do mundo, a raça humana separada de Deus. Agora aqui está se definindo mais um grupo específico, que estão dentro do mundo. A raça humana separada de Deus. Alguns exemplos encontramos em João, que o mundo não pode receber. Aí está falando de raça humana separada de Deus. De pessoas que diretamente não querem se entregar a Deus, não querem nada com Ele. Agora aqui não está falando no sentido geral, está falando no sentido específico. Se o mundo vos odeia, que foi Jesus que falou aos discípulos, aos apóstolos, que o mundo os odiaria. Se o mundo odiaria eles, muito mais odiaria o próprio Jesus. Mas nós dizendo assim, mas as pessoas não odeiam Jesus. As pessoas não têm ódio dele. Sim, se mostram ódio dele quando rejeitam a sua palavra. Jesus falou em muitas coisas que são pecados. E quando a pessoa, por sua vez, rejeita a palavra de Deus, rejeita as palavras de Jesus, diz que aquilo que Jesus disse não era bem aquilo que ele queria falar, você já está mostrando um ódio contra ele. Quando surge gente por aí, igual aí uma atriz e comunicadora famosa que diz que tem que arrancar pedaços da Bíblia e criar uma Bíblia nova porque a Bíblia está antiquada, você está dizendo que a palavra de Deus ficou velha, é a demonstração que você odeia Jesus, que você tem ódio dele. Então, nesse caso, se pode se notar que a Bíblia está falando praticamente a verdade.
Quem não aceita a palavra de Deus, não é de Deus. Aquele que aceita a palavra de Deus é de Deus. E para isso ela tem que ser a base central de nossa vida. Mas qual é exatamente o significado do mundo em trechos como esse? Então nós podemos continuar seguindo em frente. O mundo também representa um sistema de resistência contra Deus. Aí entramos naquilo que nós vamos falar hoje, sobre relacionamentos, né? Mateus 16:26 diz, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora aqui está se referindo ao sistema de resistência. Que adianta você ceder ao sistema de resistência? Ali tem a ganância, ali tem a avareza, o orgulho, a soberba, a ostentação, tudo isso. Perder a sua alma. 1 Coríntios 7:31 diz, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Isso quer dizer que o cristão pode também utilizar desses bens que o mundo tem, tá? Carro, tudo, mas não abuse, né? Não ultrapasse os limites deixados por Deus, porque senão comete pecado. Em 1 Coríntios 13:19 diz, a sabedoria deste mundo quer dizer diretamente aquilo que é o sistema de resistência contra Deus, aquela ciência que o homem criou, dizer que o homem tem origem no macaco, ou no Neandertal, ou em outras coisas qualquer, são sabedorias do mundo, não são sabedorias de Deus. Dizer que o universo surgiu por causa de uma grande explosão, algo que já caiu até de moda, e ainda tem cristão que ainda acredita na grande explosão, eu não sei como. Né? A ciência já derrubou a ideia da grande explosão, só fica nos livros de história e nos filmes, para encher a cabeça dos incautos que ainda acreditam. Já se tem essa ideia que o mundo não poderia ter se originado de uma explosão. Não é porque homens famosos antigos falaram que eram verdade. A aparência deste mundo, 7:31, nos fala também que temos que tomar cuidado com a aparência deste mundo. Aí tudo está redizendo a um sistema de representação que resiste à vontade de Deus. Pedro 1:4 diz da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele está falando de um sistema. Não está se referindo diretamente a pessoas em si. Não está aqui caracterizando pessoas que são boas ou más. Ele está caracterizando um sistema de resistência liderado pelo nosso adversário, que é o diabo, para tentar se impor sobre a nossa vida. Então, quando nós entendemos o mundo, temos a terra material, as pessoas na terra e as coisas que também são da terra. Tudo isso simboliza e identifica-se como um mundo. Eu estou girando devagar para não chegarmos bem ao texto. E de que maneira devemos lidar com ele? Bem, do mundo terra, tudo é mil beleza, né? Maravilhoso. Mas nós vivemos dentro do mundo e existe um sistema dentro do mundo, principalmente o sistema anticristão, que procura denegrir a imagem de Deus e também estragar o relacionamento do homem com Deus. Entenda uma coisa, não, Deus é um ser todo-poderoso e é um ser onisciente e é um ser que tem mente. Ele não é qualquer coisa bombástica que você enrola com 1000 palavras. Ele é a pessoa mais importante de todo o universo e a razão do universo existir, está acima do universo. Mas tem muita gente que pensa que Deus é apenas um ser que você pode enganar-se com palavras, ou dominá-lo com palavras bonitas e mágicas. Deus não liga nada dessas coisas. Então, em relação ao mundo, o mundo procura repassar isso aos homens. O mundo faz dizer que Deus é escravo da ciência, Deus é escravo do homem, Deus é escravo das vontades do homem. Há algumas pessoas que exageram até na questão da bondade de Deus e acham que Deus tem a necessidade, por causa de nossas fraquezas, de aceitar os homens como eles diretamente são. E é isso que João procura derrubar. Tá? Então, aqui nós vemos aqui a palavra concupiscência, que é uma das que aparece no texto. Em sua essência, a palavra grega epitímia é desejo ou cobiça. Na versão do rei, né, King James aqui, o termo concupiscência significa um desejo pelo que é proibido. A palavra usada para os 3 versículos acima é desejo, cobiça ou paixão ou luxúria. Sinônimo de concupiscência anulado ali, sensualidade, voluptuosidade, volúpia, luxúria, lascívia, libertinagem, lubricidade, erotismo, languidez, carnalidade. Tudo isso são sinônimos de concupiscência. Então, quando João diz não há mesmo mundo, não tem mundo lá, porque tudo quer no mundo, a concupiscência, ele está se referindo a tudo isso. A cobiça, a luxúria, a paixão, os desejos da carne, tudo isso estão sendo colocados em pauta naquilo que João procura dizer. E essas coisas estragam um bom relacionamento que o homem tem para com seu Criador, que é Deus. Isso causa um imenso problema, porque o homem tem que escolher que para relacionar-se com Deus, ele não pode relacionar-se com o mundo ao mesmo tempo. Porque João diz, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o homem quer manter um relacionamento com as coisas da carne e não quer largar dela, com coisas, com libertinagem, com luxúria, com lascívia, com desejos sexuais, com todos virgentes, que não têm regras nenhuma, que não olham para os ditames da palavra de Deus, praticamente ele está amando o mundo e ele não conhece o amor do Pai. Ele não entende. Porque hoje tudo é amor, né? Tudo é em nome do amor. Ah, o importante é o amor. Você não entendeu ainda qual é o amor do Pai. O amor do Pai não é conivência. O amor de Deus não é conivente. O amor de Deus é oportunidade que ele dá de servir e obedecê-lo. Não é conivência. Tem pessoas confundindo amor de Deus com conivência. Então eu peco e vou para Deus e Deus perdoa. Não é isso. Se você vive, a Bíblia é muito bem clara. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não é conivente. Então existe uma separação.
Para se ter um relacionamento com Deus, não se pode ter um relacionamento com o mundo. Olha quanta coisa, quando João diz, porque tudo que está no mundo, quantas belezas o mundo tem. Ela atrativa nossos olhos, atrativa a nossa vida, atrativa o nosso conhecimento. O mundo realmente ele é lindo, porque tudo que há no mundo realmente é lindo. É maravilhoso muitas coisas, mas João não está se referindo nessas obras bonitas que o mundo tem. Ele está se referindo àquilo que há no mundo de resistência contra Deus. Não é as coisas lindas, tudo que é no mundo. Então eu não posso olhar para uma árvore, para uma planta, para uma flor. Eu não posso gostar de ter uma moqueça bonita, eu não posso gostar... Não é isso que ele se refere. Ele está se referindo a esses sentimentos que brotam de dentro do coração do homem, que são contrários à vontade de Deus. Então aqui ele começa aos desejos porque tudo que há no mundo, conquistou todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te dou tudo isso. Ele tentou ativar em Jesus a concupiscência dos olhos, o reino do mundo ali. Um exemplo, né? O próprio Jesus, o diabo chegou e disse, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E depois ele pulou dali e disse, olha, mostrou tudo, né? Tudo isso tu vai ganhar, tudo isso tu vai ter, tudo isso tu vai proporcionar. Todas essas coisas que venciam o mundo. Então Deus, Jesus rejeitou. Onde o Adão falhou, Jesus iniciou e venceu. Mas quantas pessoas, por causa da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, incorrem nesses crimes que aí estão mostrados aí no nosso vídeo, não é? Pecado sexual, o orgulho, a ganância. Quantas vezes a gente escuta lá que diretamente um papo de muitos, eu digo papo para falar igual a muitos jovens, né? Sobre questão da virgindade e da virgindade. Aí dizia, hoje passados os 14 anos, sem virgem, a pessoa carola, é antiquada. Foi Jesus que disse ou é as pessoas que estão falando? É o mundo que quer ditar o que Deus pensa, o que Deus acha. Enquanto Deus acha bonito se guardar para o casamento e entregar-se a alguém diretamente assinou um contrato de casamento, conforme está escrito na Bíblia, por amor, não por simplesmente desejo carnal, o mundo prega isso vivenciadamente, diz que tudo termina sempre da mesma forma, mas a Bíblia diz que lá no céu ficarão de fora os fornicários, os imorais, eles não entrarão no céu. Então quando o mundo prega uma coisa, Deus está pregando com outra coisa bem diferente, a quem nós devemos dar ouvido. Muitos jovens sofrem, tá? Porque são humilhados na escola, porque as pessoas adoram vir. Tem pessoas que tratam você desse jeito, meu jovem que está me ouvindo, não são seus amigos não, tá? São apenas pessoas usadas por Satanás para atrapalhar a tua vida. A ele você tem que dar testemunho de Cristo, porque Cristo Jesus diz, todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele naquele dia diante de meu Pai. Se Jesus diz que isso é errado, nós temos que não ter vergonha de pronunciar. Eu não faço porque está escrito na palavra de Deus. Não precisa de pastor, não precisa de igreja para identificar que eu não posso viver segundo o mundo. Eu tenho que andar conforme a vontade de Deus. Porque sim, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu não posso ter um relacionamento com o mundo ao mesmo tempo. Porque a concupiscência do mundo, quem vive na concupiscência do mundo, quem anda na concupiscência do mundo, não anda seguro diante de Deus. E nós podemos também ver também no texto bíblico, é bem claro, a soberba da vida é o que mais pega as pessoas. Não só a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, mas a soberba da vida. Aquele orgulho, né? Tem gente que tem orgulho de se achar que simplesmente tem orgulho de ser salvo. Na verdade, eu tenho orgulho, o único orgulho que eu tenho é de servir Jesus, de poder passar pelos caminhos dele. Mas eu não tenho orgulho de me julgar, de ter a salvação para que eu use ela para menosprezar aqueles que estão perto de mim. Tem muita gente arrogante e soberba com o seu ministério. Tem muita gente arrogante e soberba com as coisas que tem, pelos pertences que possui, pela popularidade que tem na internet ou em qualquer outro lugar. Essas pessoas não têm o amor do Pai dentro deles. Então o caminho dessas pessoas não é o caminho da vida, não é o caminho do céu. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, você precisa se voltar para Ele. Quais são os limites do nosso envolvimento com atividades desta terra? Quais os limites? Então, como a concupiscência é uma atração aos prazeres da carne, existe um limite entre os prazeres da carne e as coisas. A vida conduzida pela carne, concupiscência da carne, ele atinge principalmente o nosso desejo, a vontade que temos. Quando o diabo ofereceu para Jesus pão, ele estava tentando elevar ele à concupiscência da carne. Ele quer dizer que a necessidade humana é mais importante do que a vontade divina. E não é. Em primeiro lugar é a vontade divina. Tem muita gente que por necessidade faz tantas coisas, né? Se prostitui, se bagunça, se vive uma vida pecaminosa, bebe, se embriaga. Tudo isso devido ao quê? Devido ao desejo da carne. E isso pode estragar. E aí, para você vencer a carne, você tem que ter controle. E para ter esse controle sobre a carne, somente com a ajuda do Espírito Santo na vida. Por isso que o próprio Deus que coloca as regras, Ele é o mesmo Deus também que nos ajuda a vencer. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano, a fim que o ser humano seja santificado. Então Ele nos auxilia a vencer. Ele não deixa você sozinho na batalha contra a carne. Porque tu sabe que sozinho nós não podemos vencer. Não há homem na terra que vença a carne sozinho, não. Ele pode ir pro meio do mato, ele pode se esconder, ele não vai conseguir vencer a carne.
A carne sempre vai estar dominando ele. Mas se o Espírito Santo vir sobre ele, ele vai dominar a vida dele e a carne não terá esse domínio perspicaz sobre ele. A concupiscência dos olhos, né? Tem tanta coisa bonita no mundo, né? Tanta coisa bonita nesse mundo. Mas o que nós não podemos é entrarmos nessas coisas bonitas e esquecermos das coisas de Deus. Tem muita gente que está secularizada. Quer dizer, vive nesse mundo como se o mundo nunca fosse terminar. E o mundo vai terminar porque está escrito na Bíblia. Jesus vai voltar. Então ficou secularizado. Ele vê as luzes do mundo, as coisas bonitas que o mundo tem, a tecnologia, a informática e tudo que as coisas que tem, e acaba se esquecendo principalmente de uma coisa, de Deus. E aí o que ocorre com ele? Ele começa a manter um relacionamento mais profundo com o mundo do que um relacionamento com Deus. Enquanto a gente gasta mais tempo com o seu relacionamento com o seu celular do que diretamente com o relacionamento com Deus. Uma vida de oração, de graça, de poder, de vivência espiritual. Isso tudo estraga praticamente a vida do ser humano. A soberba da vida, olha, como eu comentei para vocês, é uma das piores. É quando o homem começa a olhar para si mesmo. Então ele começa a esquecer dos outros. Ele só pensa em si. Ele só pensa em crescer. Ele só pensa em se tornar maior. Ele só pensa em obter vitórias. Ele só pensa em que o mundo que ele tem é diretamente o mundo está ali para servi-lo e para ele aproveitar-se dele. Isso não é verdade. Isso é soberba e arrogância. Quando uma pessoa diz que para chegar à salvação não precisa de Jesus, ele já se tornou soberbo. Porque ninguém consegue ser salvo a não ser por meio de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Todos quanto receberam, João capítulo 1, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer, ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através da fé. Ninguém nasce filho de Deus. Você nasce como criatura, mas você se torna filho de Deus através da fé. Então a soberba, quando eu coloco a soberba na frente, eu posso acreditar que eu não preciso de Deus para nada. Então eu consigo fazer as coisas sem ele. Esse tipo de soberba e de arrogância tem tomado muita gente. Tem tomado muita gente na área política, na área jurídica. Ah, eu sou um juiz. Ah, eu sou um presidente. Ah, eu sou isso. Você é apenas um pedaço de átomo no universo. Deus é muito maior que tudo isso. Um dia sua vida vai passar, tudo vai terminar e você vai acabar no mesmo lugar onde vai todos os homens, tá? Todos os homens. Vai feder e vai apodrecer da mesma maneira que todas as pessoas. Não vai viver eternamente. Teu nome vai ser um nome escrito num livro, a qual muitas pessoas darão pouco valor a ele, e daqui a pouco você estará esquecido. Quem são os grandes nomes do passado que lembramos? Nós falamos de Platão, Sócrates, Aristóteles e tudo, mas pouco a pouco estamos vendo que eles estão sendo esquecidos. Ninguém se lembrará mais deles. Suas teorias começam a ser criticadas, ridicularizadas, estudadas de novo, repensadas, e assim vai indo. Porque não tem palavra eterna, mas a Bíblia Sagrada, a palavra dela é a mesma. As palavras de Jesus, isso vai durar até os últimos dias, até o dia do juízo final. As palavras de Jesus não terão alteração. Então, se você ainda é voltado para o mundo, deixa o mundo. O mundo de resistência, o mundo de mentira, o mundo de soberba. Não caia nessas belezas que vêm destruindo a nossa vida e a nossa fé. Volte-se para Jesus, volte-se para Deus, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele ofereceu oportunidade. Uma coisa que eu acho bonito na escolha de Deus é que Ele escolheu a todos, mas você tem o direito, poder também de rejeitar a Ele. Ele não vai levar ninguém obrigado para o céu, Ele não vai levar ninguém forçado para lá, mas você tem o direito de escolher. Ou você quer manter um relacionamento perfeito com Deus, ou você quer manter um relacionamento com o mundo. O mundo passa. De João e toda a sua concupiscência. Tudo isso vai passar. Um dia não vai mais existir. Um dia não vai existir cidade bonita, não vai existir grandes prédios, a zoeira, a bagunça, tudo isso vai acabar. O mundo passa. Agora dizer, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, porque Deus é eterno. Uma coisa que a Bíblia é muito bem clara diz, que o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Isso quer dizer, há uma eternidade do outro lado. Apocalipse também diz que aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que estão escritos no livro da vida viverão eternamente com o Cordeiro. Eternamente, nunca mais. Você vai sair do prisma da imortalidade e você vai entrar no prisma da eternidade. Quer dizer, não há mais contagem de tempo. Acabou toda a contagem de tempo. Você agora vive ao lado de Deus. Faça a sua escolha e venha visitar uma de nossas igrejas e aprender mais profundamente da palavra de Deus. Uma boa noite para você.